Você já imaginou dirigir carros de luxo que parecem custar uma fortuna, mas na verdade são mais baratos do que você pensa? Hoje, prepare-se para descobrir 5 modelos que vão fazer você se destacar na multidão, pagando relativamente barato. E a grande surpresa está reservada para o último carro desta lista, que vai te conquistar não só apenas pelo estilo, mas também pelo preço incrivelmente baixo. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para começar a nossa lista de hoje, eu escolhi um carro que provavelmente muitas pessoas nunca ouviram falar, o Infiniti FX. A Infiniti é basicamente a divisão de luxo da Nissan, semelhante à relação entre a Ford e a Lincoln ou a Citroën e a DS, entre outras marcas. O modelo FX chegou aqui no Brasil em 2005 e sem dúvida foi um dos carros mais bonitos comercializados por aqui. Até hoje o carro mantém uma sensação de modernidade, mesmo após quase 20 anos de seu lançamento, graças ao seu design exterior e interior bem trabalhados, embora ele compartilhe muitas peças também com a Nissan. No mercado brasileiro, o FX foi comercializado em duas versões, a FX35, equipada com motor V6, e a FX50, que ostentava um motor V8. Para este vídeo, eu vou focar apenas no FX35, já que a motorização V6 é mais fácil de manter e é exatamente a mesma usada no 350Z. Apesar de ser a versão de entrada, o FX35 ainda continua sendo um carro bem premium e oferecia o máximo de equipamentos disponíveis para a época. Isso inclui os airbags frontais, laterais e de cortina, o freio ABS com um disco nas 4 rodas, o controle de estabilidade e tração, câmera de ré, piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal, monitoramento de ponto cego, bancos em couro com aquecimento, sistema multimídia com som premium, ar-condicionado digital de 2 zonas e muitos outros equipamentos. Trata-se de um carro de luxo de verdade. Além disso, o FX35 se destaca também pelo amplo espaço interno. Com 2,88 metros de comprimento e 1,92 metros de largura, isso dá quase um quid no comprimento total. E o porta-malas dele tem 400 litros, o que é decente para um SUV médio, embora pudesse ser um pouco maior. No geral, ele oferece um excelente espaço para uma família. Sob o capô, ele é equipado com motor 3.5 V6. Até 2009 ele tinha 275 cavalos, mas nos anos posteriores ele alcançou 307 cavalos a 6.800 RPM e 36,2 kg de torque a 4.800 RPM. O câmbio dele é um automático convencional, porém ele tem 7 marchas, o que é um destaque até mesmo para hoje em dia. Com essa configuração ele faz de 0 a 100 em apenas 6,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora, provavelmente limitada eletronicamente. Em relação ao consumo, não espere uma economia notável. Na cidade ele faz cerca de 5,7 km por litro, já na rodovia ele faz uma média de 7,5 km por litro. Com um tanque de 90 litros, o custo de abastecimento é bem significativo, além do consumo dele, que não é nada bom. O Infiniti FX35 do ano de 2007 tem um preço médio entre 60 e 80 mil reais, o que representa uma excelente relação custo-benefício, embora possa não ser uma escolha mais racional para a maioria das pessoas. Se eu tivesse cerca de 120 mil reais para gastar em um carro, eu consideraria adquirir esse veículo por cerca de 80 mil reais e deixaria o restante guardado para despesas futuras. Se você está considerando um carro um pouco mais simples que o Infiniti, mas que ainda chame bastante atenção, eu recomendo o Citroën DS4. Na minha opinião, ele é um dos melhores hatches médios já lançados no Brasil, oferecendo beleza, luxo e um excelente custo-benefício. A DS é a linha de luxo da Citroën, que teve presença no Brasil por alguns anos e ainda é muito popular lá no exterior. O DS4 é um modelo intermediário da linha DS, mas não é uma versão exclusiva. Na verdade, ele é essencialmente um Citroën C4 Lounge no modelo hatch,
Embora o mercado brasileiro não tenha recebido essa versão hatch da segunda geração do C4, em outros mercados tiveram essa opção. O DS4 oferece um toque de luxo e adereços aprimorados em comparação ao C4 convencional, incluindo mudanças detalhadas na carroceria. Sua semelhança com o Coupé foi totalmente proposital, por isso que ele tem maçanetas traseiras ocultas e os vidros traseiros que não abaixam, provavelmente devido ao design das portas. Até 2015, o DS4 era vendido em uma única versão. Os modelos mais caros de 2016 têm duas versões, a Chic e a Soul Chic. Este carro é muito bem equipado, luxuoso e tecnologicamente avançado, além de oferecer um bom espaço interno para acomodar uma família. Sob o capô, apesar de ser um carro bem exclusivo, o DS4 não tem uma mecânica complicada, ele tem uma mecânica bem popular. Ele é equipado com motor 1.6 THP, que é um motor bem popular aqui no Brasil nos últimos anos. É um motor que aqui tem injeção direta, mas ainda é monocombustível. Ele gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. E o câmbio dele é um Aisin TF70SC de 6 marchas. É uma transmissão muito confiável e não tem nada a ver com o antiquado câmbio L4, muita gente ainda se confunde. Com essa configuração, o DS4 faz de 0 a 100 em 8,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 212 km por hora. É um carro que não tem desempenho acima da média, mas você também vai ter um desempenho satisfatório para rodar no dia a dia. Ele mantém um bom equilíbrio entre o conforto e a esportividade. E o consumo de combustível é considerado muito bom. Na cidade ele faz 8,7 km por litro e na rodovia 11,5 km por litro. Considerando a motorização, poderia ser um pouco mais eficiente, mas no geral, considerando o porte do carro e a proposta dele, não decepciona em nada. O Citroën DS4 é um carro relativamente fácil de manter, desde que esteja em bom estado, principalmente em relação à mecânica. As partes mais complicadas podem estar relacionadas a algumas peças de acabamento que não são compartilhadas totalmente com o C4. O Citroën DS4 2012 geralmente tem um preço médio entre 50 e 65 mil reais, o que torna ele uma excelente opção para quem quer se destacar na multidão, porém não quer ter um carro muito complicado e nem com um custo de manutenção muito alto. Se você está precisando de um carro premium com toque de esportividade, mas também familiar, o Mercedes Classe B 200 1.6 do ano de 2014 é uma excelente escolha. Ele oferece uma combinação de luxo, desempenho e versatilidade que o torna uma opção bem atraente aqui no nosso mercado. Não é tão caro quanto o Classe C e tem uma pegada mais familiar. Ele é oferecido em apenas uma versão, a 1.6 Sport. Apesar de ser um dos modelos de entrada da marca, ainda assim é bem completo e com certeza não deixa a desejar em nada. Por ser um carro mais familiar, ele é caprichado na segurança, entregando itens como os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, ISOFIX, indicador de fadiga, os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partidas em rampas, monitoramento da pressão dos pneus e muitos outros equipamentos, como os bancos em couro, sistema multimídia, o ar-condicionado digital e automático de uma zona, freio de estacionamento elétrico, piloto automático e muitos outros itens. No espaço interno ele também se destaca, estamos falando de um bom entre-eixos e muito bem aproveitado. Ele tem um entre-eixos de 2,69 metros e uma largura de 1,78 metros. O porta-malas tem 488 litros, que é bem generoso. Partindo para a sua mecânica, ele é equipado com uma bem popular na linha da Mercedes. Motor 1.6 turbo de injeção direta, que é monocombustível e gera 156 cavalos a 5.300 RPM e 25,5 kg de torque a 1.250 RPM. O câmbio dele é um automatizado de dupla embreagem banhada a óleo que tem 7 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km por hora. E o consumo não é tão ruim, isso porque estamos falando de um motor pequeno e turbo com um câmbio de 7 marchas. Nessa combinação, ele faz uma média de 9,1 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na rodovia.
Em relação à manutenção, sendo um veículo premium, os custos podem ser um pouco mais elevados do que os carros convencionais, mas a qualidade e a durabilidade geralmente compensam esse investimento, claro que comprando em bom estado de conservação. No mercado de usados, o Mercedes Classe B 1.6 Sport do ano de 2014 está na faixa de preço de R$ 70 mil. Para quem procura um carro familiar, é uma boa pedida. O Mini Cooper de segunda geração, especificamente o modelo que chegou ao Brasil por volta do ano de 2010, é uma opção que pode não agradar a todos, mas para quem procura um hatch bonito e descolado sem gastar muito, vale a pena considerar essa escolha, que é surpreendentemente muito racional. Acredito que dentro da linha BMW daquela época, o Mini tem um custo de manutenção mais acessível. É importante destacar que este primeiro modelo tinha versões com motor 1.6 aspirado e 1.6 turbo. Preste muita atenção a esse detalhe, o motor aspirado não é ruim, mas considerando a sua pequena diferença de preço e a experiência de condução que você vai ter, o motor turbo acaba valendo muito mais a pena, ele vai te proporcionar mais prazer num preço menor. Levando isso em conta, ele tem as versões S e a S Candem. A versão S Candem não é muito popular e provavelmente você vai ter muitas dificuldades para achar uma anunciada, então vou considerar a versão S. Por ser um carro premium de uma marca premium, espere uma extensa lista de equipamentos, levando em consideração a idade dele e também a sua categoria. Ele inclui a chave presencial, pedal shift, teto solar, bancos em couro, computador de bordo, faróis de xenon, além de equipamentos de segurança como os freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade de tração, assistente de frenagem de emergência, entre outros equipamentos. Portanto, apesar de ser um carro de 2010, ele é muito bem equipado, embora possa deixar a desejar em alguns detalhes, como o sistema de som que não possui o Bluetooth e o computador de bordo que pode estar um pouco mais defasado. Isso acaba revelando um pouco a idade do projeto. Na mecânica, é interessante notar que o motor e câmbio deste Mini são compartilhados com diversos outros modelos de carros franceses, como o Peugeot 308, C4 e a linha DS que eu comentei anteriormente. Ele é equipado com uma variação do motor THP, o N13, que é um motor também 1.6 turbo com injeção direta, monocombustível, que aqui gera 175 cavalos a 5.500 RPM e 24,5 kg de torque a 1.600 RPM. A partir do modelo de 2011, ele ganhou 9 cavalos adicionais. O câmbio é exatamente o mesmo usado nos modelos da Peugeot e Citroën, um automático Aisin TF60 SN de 6 marchas. Com isso, ele faz de 0 a 100 em 7,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 202 km por hora. E o consumo é muito bom, considerando o carro e a proposta dele. Ele faz 8,5 km por litro na cidade e 13,4 km por litro na rodovia. O Mini Cooper S do ano de 2010 tem preço médio entre 67 e 80 mil reais. Nessa faixa de preço, levando em consideração a proposta esportiva do carro, vale muito a pena. Mecanicamente não é tão complicado de manter, o que facilita bastante a manutenção. O próximo carro desta lista e também para finalizar é o Ford Fusion, mais especificamente o modelo 2.5 SL do ano entre 2010 a 2012. Este modelo geralmente pode ser encontrado na faixa entre 30 e 45 mil reais, dependendo da sua região. É notável que frequentemente ele está disponível por um preço mais baixo do que um Corolla do mesmo ano, por exemplo. Isso torna ele uma opção muito mais atrativa no mercado de usados, principalmente porque ele é um carro mais equipado, luxuoso e possui uma presença bem mais marcante. Essas características são cativantes para compradores em busca de um carro um pouco mais usado e luxuoso sem poder gastar muito. O Ford Fusion ao longo da última década tem sido considerado o sedã mais luxuoso da marca aqui no Brasil. É importante mencionar que, embora apareça uma nova geração em comparação aos modelos mais antigos, na verdade se trata de um facelift, que trouxe diversas melhorias no design, mecânica e segurança. Portanto, optar pelo modelo dos anos 2010 em diante a 2012 é uma escolha um pouco mais vantajosa no geral, considerando a faixa de preço que é um pouco mais alta.
Diferente do Azira, até porque eles não são concorrentes, o Fusion não se destaca por ter um desempenho excepcional acima da média, mas ele tem um desempenho ok, principalmente neste modelo aqui com motor 2.5. Até porque estamos falando de um carro que pesa mais de 1.500 kg, então é um carro que preserva muito mais o conforto do que a esportividade. O motor dele é um 2.5 Duratec, o mesmo compartilhado no Ranger. É um motor que produz 173 cavalos a 6.000 RPM e 22,9 kg de torque a 4.000 RPM. Ele tem um câmbio automático de 6 marchas, o 6F35, com isso ele faz de 0 a 100 em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora, limitada eletronicamente. O que ele acaba não surpreendendo também positivamente é o consumo de combustível, já que estamos falando de um sedã grande que novamente prioriza muito mais o conforto do que a economia. Dentro da cidade espere uma média máxima de 7,2 km por litro, na rodovia 10,2 km por litro. Eu separei esse modelo 2.5 para a lista de hoje por ser um carro muito mais racional. Você vai ver bem menos indícios de problemas em relação ao modelo 3.0 V6. Além disso, você acaba tendo maior facilidade para comprar este modelo 2.5 aqui. É lógico que esse carro aqui você também tem que comprar em bom estado de conservação, porém ele não precisa ter tanta atenção quanto o 3.0, já que ele tem diversos probleminhas crônicos e bem chatos que o custo no final pode sair bem salgado. Aqui no 2.5 é um carro bem mais fácil de manter, uma mecânica bem menos complexa e o custo de manutenção muito mais em conta. Ford Fusion SL 2.5 do ano de 2010 tem preço médio entre 30 e 45 mil reais, dependendo da sua região, como o carro se encontra, e normalmente eu vejo que esse carro não tem uma boa procura e nem uma boa revenda, pelo menos dessa geração aqui, até porque ele já está ficando um carro um pouco mais antigo, então você consegue encontrar vários modelos numa faixa de preço legal e ainda assim negociar para cair bastante o preço. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!